Bianca Andrade está aproveitando dias de sol e descanso em uma viagem em família para acompanhar a Copa do Mundo em Miami. Em clima de descontração, a influenciadora compartilhou com seus seguidores momentos especiais ao lado do filho e do ex-BBB Fred Bruno, celebrando a fase atual com a frase: "Minha vida é um morango". Entre um registro e outro de biquíni, ela tem mostrado que o período em solo americano tem sido de muita sintonia com os seus. Agora que a gente se atualizou sobre essa viagem da Bianca Andrade lá em Miami, eu confesso que é impossível olhar para esse cenário de calmaria e não fazer um exercício de retrospectiva sobre quem é de fato essa figura que a gente acompanha tão de perto na internet. Para quem chegou agora e talvez só conheça a Bianca como a influenciadora de sucesso que viaja o mundo, vale lembrar que a trajetória dela é quase um manual de como o marketing digital mudou no Brasil. A Bianca, ou melhor, a Boca Rosa, que nasceu lá no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, começou quando o YouTube ainda era um território muito diferente do que é hoje. Ela não herdou nada, ela construiu um império do zero, gravando vídeos com câmera simples no quarto, falando de maquiagem acessível e dando dicas que na época pareciam simples, mas que revolucionaram a forma como a gente consumia conteúdo de beleza. O que me fascina na história da Bianca é a capacidade de metamorfose. Ela não ficou presa ao rótulo de blogueira de maquiagem. Quando ela decidiu empreender, ela enfrentou o mercado de cosméticos de frente e conseguiu o que poucos conseguem: transformar a própria marca pessoal em uma empresa real, palpável, com produtos que estão em todas as farmácias do país. E isso não veio sem percalços. A gente viu a Bianca passar por fases muito distintas, desde o período em que ela era criticada pela superexposição, passando pelo desafio monumental que foi a sua participação no Big Brother Brasil. Muita gente esquece, mas a entrada dela no reality foi um divisor de águas. Ela foi uma das primeiras grandes influenciadoras a topar o risco de colocar a imagem real, sem edição, dentro de uma casa vigiada 24 horas. Ali a gente viu a Bianca humana, falível, que erra, que se emociona, que tem conflitos e que, apesar de tudo, soube usar a vitrine para se reinventar ainda mais forte. E quando a gente fala do Fred Bruno, o contexto fica ainda mais interessante. O Fred é um cara que também construiu o próprio nome, mas em um caminho paralelo. Ele veio do jornalismo esportivo, daquela pegada mais raiz de campo, de vestiário, de cobertura de eventos esportivos, e se consolidou como uma das maiores vozes do entretenimento voltado para o futebol no país. O encontro deles, que gerou Cris, é um exemplo clássico de como duas personalidades fortes, cada uma no seu nicho, conseguem manter uma dinâmica que o público ama acompanhar, mesmo após o término do relacionamento. Eles conseguiram o que muitos casais separados tentam, mas poucos alcançam: a maturidade de colocar a criação do filho e o respeito mútuo acima de qualquer rusga do passado. É bonito ver que, apesar de toda a exposição que o relacionamento deles teve, e a gente lembra bem do frenesi que foi o período antes e durante o BBB, hoje eles conseguem compartilhar momentos de lazer com essa naturalidade. Olhando para essa cena agora em Miami acompanhando a Copa, eu penso em como o tempo é curioso. A Bianca de hoje, que diz que a vida é um morango, parece estar em um lugar de muito mais paz consigo mesma do que aquela Bianca de anos atrás, que vivia em uma eterna busca por provar o seu valor para o mercado. Eu particularmente acho que esse momento dela reflete uma tendência que muitos criadores de conteúdo estão seguindo: a busca por um equilíbrio entre a vida pública e a vida privada. Não que ela tenha deixado de ser a Bianca da internet, mas há uma camada de tranquilidade ali que não existia antes. Isso mostra que o amadurecimento, para quem cresceu sob o olhar atento de milhões de pessoas, não é um processo linear, mas é, sim, algo recompensador. É interessante notar também como o cenário da influência mudou. Antigamente a gente buscava perfeição, cenários impecáveis e uma vida que parecia ser apenas luxo. Hoje o público se conecta muito mais com essa verdade que a Bianca entrega. Quando ela mostra o filho, quando ela aparece com o Fred, ela está vendendo uma ideia de vida real possível. E na minha visão, essa é a maior sacada dela. Ela entende o público dela melhor do que ninguém. Ela sabe que por trás da influenciadora de sucesso que viaja para Miami, existe uma mulher que batalhou muito para chegar até aqui. E honestamente, depois de tantas polêmicas que ela já enfrentou e algumas que ela mesma assumiu, outras que foram amplificadas pela internet, vê-la assim serena, em um momento em família, é uma prova de resiliência. Muitas vezes a gente aqui na mídia tende a focar apenas no erro, no tropeço, na notícia bombástica. Mas é preciso reconhecer o caminho que essas pessoas percorrem para se manterem relevantes por tanto tempo. A Bianca não é uma celebridade de um hit só.
Ela é uma empresária que soube ler os sinais do tempo. A forma como ela conduz a própria narrativa, sem medo de se mostrar vulnerável, é o que mantém a conexão com quem a segue desde os primeiros tutoriais de maquiagem. E sobre o Fred, é louvável ver como ele também transita nesse ambiente, mantendo a autenticidade dele, sem deixar que o rótulo de ex da Bianca o defina. Eles são, cada um ao seu modo, profissionais que elevaram o patamar do que significa ser um influenciador no Brasil. Eu, particularmente, torço para que esse momento de leveza dela dure. A gente vive em uma época em que a pressão para ser perfeito, para estar sempre produzindo, para estar sempre rendendo conteúdo, é sufocante. Ver alguém que trabalha tanto, alguém que construiu um império do nada, tirando um tempo para curtir a família em um evento mundial, é um lembrete importante até para nós, que trabalhamos com informação. No fundo, a história da Bianca Andrade é a história de uma geração que aprendeu a monetizar o próprio jeito de ser, mas que, acima de tudo, precisa aprender a desfrutar dos frutos dessa colheita. Que esse morango que ela descreve seja não só uma fase, mas um estado de espírito constante, porque, convenhamos, depois de tudo que ela já construiu e enfrentou, ela merece, sim, aproveitar a vista sem precisar provar nada para ninguém. E é exatamente essa a essência da Bianca hoje, uma mulher que já provou o que tinha que provar e agora escolhe, simplesmente viver. E aí, povo, eu quero saber duas coisas. Primeiro, como é seu nome e qual é a sua cidade? Porque eu faço a notícia, mas eu não sei até onde ela está chegando. Se você está fora do país, se você está na cidade de São Paulo, Bahia. O canal é da Bahia. Eu criei esse canal aqui na Bahia, eu sou baiano. E eu queria saber seu nome e a cidade, de onde você está assistindo. Pode ser? Isso gera engajamento, me ajuda a crescer. E como forma de gratidão, né? Porque estou postando uma notícia para você. Muito melhor do que contar uma piadinha besta ou falar alguma coisa fútil. Você está sendo informado. Valeu? Fechou? Comenta aí para você ver se eu não te respondo.